estou falando da norma de sistema, tá, pessoal? Não da norma específica de aço, nem de chapa. A norma que a gente está fazendo de sistema, eu faço parte do comitê da norma. Eu vim falar um pouco sobre a parte de estrutura da norma. Né? Quantos calculistas tem aqui? Tem alguns aí. Então, esperava que não viesse nenhum, né? Que aí... eu coloquei muita coisa aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque são 20 minutos só, mas eu vou tentar me adiantar aqui para falar o máximo possível, tá bom? Vamos lá. Tarcísio Antunes, engenheiro civil, especialista em estrutura metálica, tem um contato aí com estrutura metálica, projeto já há mais ou menos 10 anos. Faço parte da Tecnoframe, nós somos fabricantes do perfil estrutural para steel frame no modo engenheirado, principalmente, né? Que é o que já vai com todas as conexões prontas, e vocês devem saber um pouco a respeito disso aí. E a Tecnoframe e eu estamos lá dentro do comitê da norma. Acontece uma reunião mensal aí dentro da ABSEM, né? E a gente faz parte desse comitê que está estudando agora, finalizando a parte 2 da norma, que vai ser dividida em 4 partes. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Qual a importância da normatização do sistema? Né? Do sistema, ter uma norma de sistema, né? Primeiro que a norma de desempenho pede isso, né? Que o sistema seja normatizado, né? E também por conta da credibilidade, né? A gente enfrenta aí alguns bloqueios, principalmente culturais, em alguns lugares, que condomínios que não se permite que construa steel frame, porque o negócio ainda não é normatizado, não tem uma norma da ABNT. Bancos, né? Existem alguns clientes que têm dificuldade com financiamento em bancos, principalmente quando você parte para Minha Casa Minha Vida, que são várias habitações, então, dependendo da regional da Caixa que você esteja tratando, isso aí não vai ser muito bem aceito, aí você precisa de um DATEC, mas aí você vai pegar o DATEC, não sei se a LP já renovou o DATEC deles, mas você vai pegar o DATEC da LP, esses dias estava vencido. Então é muito importante que a gente tenha uma norma, né? Uma norma para o sistema Light Steel Frame. A nossa norma vai ser dividida em 4 partes, primeiramente. Primeira parte da norma fala de desempenho, aí fala de desempenho de placa cimentícia, chapa cimentícia, desempenho de base coat, desempenho de acústico, desempenho térmico, toda a parte de desempenho sobre o sistema está tratada na primeira parte da norma. Essa primeira parte, pessoal, está praticamente pronta. Eu digo praticamente porque ainda falta uma reunião para se fazer ler o texto da norma, se fazer uma votação e falar isso mesmo para mandar para a consulta nacional. Né? Eu não sei se alguém aqui já participou de algum processo de norma e funciona assim. Né? Existe um comitê e esse comitê vai ali trabalhando em cima da minuta. Quando essa minuta fica pronta, a gente manda para a consulta nacional. A segunda parte da norma, que é que eu vou falar aqui hoje, ela fala sobre os projetos de estrutura para o Light Steel Frame. Estabelece requisitos gerais, né? E com base no método dos estados limites, estabelece os requisitos mínimos a serem obedecidos no projeto, que é muito importante também aí para quem não tem contato nenhum com Light Steel Frame, ou para quem já é calculista de outras áreas e queira entrar nessa área aí, tem uma norma para se normatizar. As partes que ainda não foram, que a gente ainda não começou a tratar, montagem, que seria uma terceira parte, e a parte de manutenção da norma, que seria uma quarta parte. Isso aí não tem nem minuta inicial ainda, não tem nada tratando a respeito disso. Conceituação da estrutura. A primeira parte da norma fala que a estrutura steel frame se caracteriza por ser constituída por perfis de aço esbeltos galvanizados, né, formando painéis que têm comportamento estrutural idêntico ao de paredes portantes. Isso aqui é o conceito inicial da norma, né? Esses painéis são submetidos a ações gravitacionais, ventos, sismos, e quando for o caso. Né? Fala um pouco de contenções laterais do sistema steel frame, e essa questão de contraventamento com ASB foi uma questão que foi discutida pelo menos em 3 ou 4 reuniões, assim, muito pegado. E o que se decidiu a respeito disso? Na norma do sistema Light Steel Frame, não está especificado contraventamento com OSB. Ah, mas por quê? O OSB não contraventa? Contraventa. O OSB contraventa muito, ajuda muito na estrutura, é uma placa estrutural, mas a norma, o comitê é formado não só pelas indústrias, é formado também pelo pessoal da academia, né, pelos acadêmicos. Hoje existe lá na UFMG, lá em Minas Gerais, um estudo muito apurado a respeito do contraventamento com ASB em estruturas de Light Steel Frame, com o professor Francisco.
E mesmo eles lá, com todo esse estudo, eles fazem muitos testes, eles fazem muito teste do contraventamento com USB, eles não conseguiram chegar ainda no modelo numérico que seja preciso, que seja exato. Existe uma tese de mestrado, inclusive de lá também, que até fala de umas diagonais equivalentes no USB, alguma coisa do tipo, mas ainda não é uma coisa que dá para se precisar de acordo com os testes que eles têm feito. Não é minha área essa parte de USB, sou cálculo estrutural. Tarsis, você usa o USB como cálculo para o contraventamento? Eu não uso. Eu não uso. Sinceramente, é uma opção lá nossa da Tecnoframe não usar. A gente recomenda que se coloque o USB ou uma placa de madeira estrutural? Sim, recomendo. Eu acho que ajuda muito. Então é uma recomendação, mas eu não uso para o cálculo, para o meu modelo de cálculo. Tá ok? Especificação de materiais, né? Aço para perfis estruturais de estrutura light steel frame. A gente especifica aí no mínimo usar 230, né? Que tem o limite de escoamento de 230 MPa, até usar 400. O aço no Brasil é um aço muito bom, né? Então, mesmo os aços de ISA 230, quando a gente pega lá e vem a nota da indústria, sempre vem com a tensão de escoamento mínima de 280. Então é um aço muito bom, mas a gente estabelece esse requisito, porque se você compra o aço na usina e você não pede para que eles te mandem, que ele faça o teste lá, ele te manda um aço fora de especificação, e não é que aquele aço não vai ser ISA 230, mas você não sabe qual vai ser. Né? E você não tem aquele atestado ali da usina falando que realmente é. Então isso é muito importante, tanto para os calculistas, como para quem for construir, ter essa exigência que o fabricante te mande que realmente o aço está de acordo com a norma. E tem também a questão da zincagem, né, da galvanização do aço. A gente pede no mínimo aço Z275, né, 275 gramas por metro quadrado de zincagem. Na norma ainda fala alguma coisa do galvalume, que o pessoal conhece aí, que é um aluzinco, né, de 150 gramas, mas tem uma zincagem mínima. Parafusos altatarrachantes. Essa tabela, pessoal, eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza se ela vai ficar na norma, tá? Que é sobre parafuso. A gente estava com alguma dificuldade de entender o que as empresas de parafuso colocaram lá como ensaios, e eu não sei se isso vai ficar, mas de qualquer forma esse slide aqui eu vou colocar depois no blog da Tecnoframe, para vocês poderem ter acesso. Aqui tem a minuta que tem hoje atual resumida, tá? Estados limites, né? A norma, ela pede que sejam usados os estados limites, né? De acordo com a 8800 e a 14762, e com a norma mãe aí dos estados limites, que é a 8681, né? LU e LS. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem algumas normas americanas que ainda trabalham com tensões admissíveis. Quem é calculista aqui vai entender o que eu estou falando. E você calcular por tensões admissíveis, seu projeto vai ficar errado? Obviamente não. Talvez ele fique até um pouco mais pesado, né? Mas quando se der qualquer problema, mesmo que o problema seja na montagem, quando for para uma questão judicial, o seu projeto não vai estar normatizado. Porque a 14762 é só estados limites, ela não autoriza que se faça tensões admissíveis. Tá bom? Eu quis dar esse parênteses aqui só para vocês entenderem mais ou menos, porque eu tenho as normas lá de fora, a gente usa muito para muita coisa, mas tensões admissíveis não pode, tá? Isso não só em light steel frame, como em outros projetos de aço aí. Tá? A 14762 ela não permite, principalmente essa questão dos perfis formados a frio. Projetos estruturais, né? Lá a norma ela tem uns tópicos falando memorial de cálculo, detalha como você tem que fazer o seu memorial de cálculo. Para que serve isso aqui, pessoal? Principalmente para tirar os projetos de má qualidade do sistema, né? Projetos de má qualidade queimam o sistema. Então, isso aqui, essa normatização, ela vai servir muito para que os engenheiros que estão fazendo os projetos fora de norma e que estão... A gente tem visto muito caso aí, eu viajo muito, a gente tem visto muito caso de problemas estruturais em obras de light steel frame, obras que entrou em colapso mesmo. Eu tenho inclusive fotos, não coloquei fotos aqui porque eu já coloquei slide pra caramba, se colocasse mais fotos ia ficar mais ainda. Mas isso aqui acaba tirando aí o pessoal que não tem essa intenção de fazer o projeto bem feito, tá? Por isso é importante a norma. Ação do vento. Por que eu coloquei ação do vento aqui? Todos nós sabemos que vento é um grande
problema, não diria problema, mas é uma situação que interfere muito nas estruturas de light steel frame. Vento é uma ação que interfere muito para a gente. Eu coloquei porque a nossa norma do sistema, ela fez algumas considerações extras à 6123. A 6123 é uma norma antiga que está sendo também revisada e ela tem um problema que ela trabalha com um telhado de uma água e duas águas. E 90% das obras que a gente pega aí tem no mínimo 4 águas, né? Então é uma problemática que a gente teve que resolver para o sistema de light steel frame. Tem alguns participantes da nossa norma que também fazem parte da revisão. Então eles já trouxeram alguns conceitos lá da 6123, atuais, do que vai atualizar, para colocar nessa norma aqui. Tá? A gente pegou, isso aqui está lá na norma, tá? É um telhado aí com 6 águas. E a principal consideração que a gente faz é para os coeficientes de pressão externos, né? Os CPEs aí do telhado e das paredes também. Então, para inclinações menores de 30 graus, a gente pede que se use aí nos ventos de 90 e 270 graus, coeficiente de pressão externo de 2, numa área aí de 1,20 m na ponta do telhado, ali na beira do telhado, e no restante do telhado o coeficiente de 1,1. Né? Isso para inclinações menores que 30 graus. Nos ventos 0 e 180 a mesma coisa, o que muda é que ali tem um outro corte, né? Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Tem um outro corte, o corte 2 ali, que tem algumas irregularidades no telhado, e também que ele pede para que se considere esse coeficiente de pressão externa 2 ali nas pontas, né, do telhado, e no restante aí você considerar o coeficiente de pressão externa 1,1. A maior mudança é aqui agora, inclinações maiores que 30 graus, né? Eu, por exemplo, estou fazendo um projeto lá que tem inclinação de 50 graus. Uma inclinação de 50... eu tenho em vão de 11 metros, é uma coisa assim, bem fora do comum. Nesse tipo de inclinação, já é necessário se considerar um efeito de empuxo do vento aí, né? Não só de sobrepressão, não só de empuxo, mas se considerar um efeito de sobrepressão. E aí se pede para, na direção abarlavento, né, que é onde o vento está chegando ali, por exemplo, 90 graus, se usa esse coeficiente também de 1,2 e 0,7 no restante, só que isso aí de sobrepressão, né, e a sotavento 1,2 e 0,8, né, isso de empuxo. 270 graus, a mesma coisa, né, só inverter o desenho, e no vento 0 grau, ou 180, se considerar 2 e 1,1. Né, 1,1, isso só para empuxo. Aí já no vento 0 graus já não é necessário você considerar o vento de sobrepressão. Né? Inclinações maiores que 30 graus, aqui também acompanha, tem 2 notinhas só falando a respeito de... Só apontando que aquela parte ali da nota A e B é um efeito de sobrepressão mesmo no telhado e o restante é sucção, mas mais ou menos o mesmo conceito. Coeficiente aerodinâmico de paredes, a gente também colocou na norma para ser considerado um coeficiente de pressão interna nas paredes, no mesmo sentido em que está o coeficiente de pressão externa, de 0,2. Né? Então, no mesmo sentido, ou que isso seja simplificado para um coeficiente único de 1, né, a sotavento, e 0,7 a barlavento. Tá? Isso aí tudo tem lá na norma e vou deixar esse slide aí para vocês darem uma estudada, quem tiver interesse, claro. Né? Combinações últimas normais, isso aqui é tudo que veio lá da 14762, isso aqui não foi nada inventado nem nada modificado para essa norma, é tudo 14762, né? As combinações principais e combinações últimas e de serviço. Não mudou nada, eu coloquei aqui só para quem quiser pegar esses slides para estudar, ter alguma referência, né? Tem a tabela também que veio da 14762, não mudamos nada dessa tabela. Veio da 14762 e da 8800. Mudamos, nenhum coeficiente desse foi mudado, né? Até porque esses coeficientes, só por curiosidade, alguém aqui sabe como se chega a esses coeficientes? Será que o cara está lá dirigindo no carro, lá indo para a norma e fala, vai ser 1,25 para o peso próprio das estruturas? Isso aqui é feito um trabalho de análise e toda aquela questão de probabilidade chata, sabe, que a gente estuda na faculdade, é feito um trabalho de probabilidade bem grande, com um espectro grande a respeito disso, para se chegar nessas numerações. Não foi inventado isso aqui.
Então, quando foi produzir essas normas, foi feita uma análise de probabilidade mesmo, para desvio padrão e todas aquelas coisas que geralmente a gente odeia, né? Que não é muito da nossa área, é meio complicado. Mas por isso que a gente não mudou nada, porque a gente teria que fazer de novo esse trabalho e eu acho que não vinha ao caso aqui. Para informação, pessoal, a 14762 é uma norma moderna, é uma norma muito boa, é uma norma elogiada internacionalmente, inclusive. Né? Ela é de 2010 agora. Agora a BNT ela pede que se revise as normas a cada 2 anos, então provavelmente a gente vai ter que dar uma revisada nela em breve, mas é uma norma muito boa e atual. Então não foi necessário mudar nada a respeito dessa questão de combinações e de coeficientes de ponderação. Ações variáveis, tem todos os coeficientes aqui, os FIIs e etc. Não vou entrar muito nisso aqui. Outros assuntos abordados na norma. Barras e dimensionamentos de barras. Ligações, tem uma parte considerável falando a respeito de ligações. Ancoragem da estrutura nas fundações, também que é muito importante. Ancoragem com adesivos químicos, ancoragem mecânica. Qual eu uso? Tem a prescrição para as duas na norma, se você quiser usar ancoragem mecânica ou ancoragem química, desde que você calcule aquilo, né? Resistência e rigidez às contenções, deslocamentos máximos e essa última parte de vibração entre os perfis. Isso aqui tem um texto muito bem feito pelo professor Zacarias, lá da Universidade de Passo Fundo, Zacarias Chamberlain, que ele fez um estudo, praticamente um artigo dentro da norma, mostrando como se calcular essas vibrações, com todas as fórmulas. Então, um negócio bem completo, muito bem feito. Porque a gente tem um problema cultural com steel frame. A gente não está acostumado com piso que vibra, né? As nossas estruturas são muito rígidas, a gente trabalha com concreto. Então, a gente não está acostumado com essas vibrações. Então, a gente tentou fazer alguma coisa para que limitasse, principalmente para os estados limites de serviço, que limitasse, desse mais conforto, trazendo um pouco para a nossa realidade no Brasil, né? Querendo ou não, a gente precisa trazer para a nossa realidade no Brasil o light steel frame. Tem muita gente que trabalhou 20 anos com steel frame lá fora e pensa que vai chegar aqui e vai fazer igual. Pessoal, não dá para fazer igual aqui. Entendeu? Cada região aqui é uma região, a gente tem a questão cultural, com a alvenaria muito forte. Então, a gente tem que ir tendo esse jogo de cintura e trabalhando da forma certa, né? E tentar adaptar ao máximo o sistema para o conforto, né? É sobre isso que fala os estados limites de serviço, conforto, né? Porque se não for confortável não vai vender, não vai ser viável, então a gente precisa trabalhar com isso. Tem alguma coisa de deslocamentos máximos aqui, eu coloquei também aqui, travessa de fechamento L sobre 180, L sobre 120, terças de cobertura L sobre 180, L sobre 120, terças de cobertura tem uma flecha considerável aí que é um pouco maior, porque não é uma estrutura principal e etc. Eu também vou deixar tudo isso aqui. Deslocamento horizontal no topo da estrutura H400 e o deslocamento relativo H sobre 500. Sistema de piso L sobre 350 aí para flecha. Tá? Essa tabelinha também está lá. Eu acho que tem um tempo para pergunta ainda, não sei se alguém ficou com dúvida. Eu falei muito rápido aí. Alguém tem alguma dúvida?